Olhai, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo da Bíblia que é, assim, um soco no estômago, mas no bom sentido. Neemias, capítulo 9. E para a gente entender o que está rolando, a cena é a seguinte. Estamos em Jerusalém, o povo de Israel acabou de passar pela Festa dos Tabernáculos. Foi uma semana de pura alegria, sabe? A maior festa do ano. Mas, de repente, apenas 2 dias depois, a chave vira de um jeito radical. Completamente. A festa acabou, a música parou e a atmosfera mudou da água para o vinho. E que mudança, hein? O pessoal se reúne, mas dessa vez é para jejuar. Estão vestindo pano de saco, que era tipo o luto da época, jogando terra na cabeça. É uma cena de lamentação profunda. E aí vem a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Por quê? Por que sair de uma celebração gigantesca direto para um arrependimento tão intenso? O que aconteceu nessas 48 horas? As nossas fontes para entender isso são notas e comentários de bíblias de estudo, como a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que ajudam a gente a pegar, sabe, as nuances históricas e teológicas. O nosso objetivo aqui é entender o esqueleto dessa oração, que é uma das mais longas da Bíblia, e ver por que ela é tão poderosa. E o mais curioso é que essa mudança brusca, ela não é uma contradição. Na verdade, faz todo sentido, pensa bem. A festa dos tabernáculos serviu como um intensivão sobre a bondade de Deus. Eles passaram dias relembrando como Deus os sustentou no deserto, como foi fiel, como proveu tudo. E quando você fica com essa imagem da santidade e da graça de Deus tão fresca na mente, o que acontece? Você olha para si mesmo e a diferença fica gritante. Exatamente. O contraste se torna insuportável. A consciência da bondade de Deus amplificou a percepção da própria infidelidade. Então, a alegria não foi cancelada pelo arrependimento. A alegria foi o motor que levou a um arrependimento mais honesto, mais profundo. Uau, isso muda tudo. Não é um balde de água fria, é uma consequência direta. Ok, então vamos para o começo do capítulo? Para a preparação de tudo isso? O texto descreve que os israelitas se apartaram de todos os estrangeiros. Isso soa um pouco forte hoje em dia, né? Sim, e é importante contextualizar. Não se trata de xenofobia ou um purismo étnico. O problema, que o livro de Esdras e o próprio Neemias já tinham apontado, eram os casamentos com povos de outras religiões. Isso estava levando a um sincretismo, sabe? Uma mistura de crenças que diluía a aliança deles com Deus. Então essa separação era um passo prático, visível, uma forma de dizer, ok, estamos levando a sério o nosso compromisso exclusivo com o nosso Deus. Precisamos resolver isso. Entendi. Era uma ação externa que refletia um realinhamento interno. Perfeito. E a organização do dia deles também me chama a atenção. O texto diz que eles passaram 1/4 do dia lendo a lei e outro quarto confessando e adorando. Fico pensando na ordem. Primeiro horas ouvindo a lei e só depois a confissão. O mais intuitivo não seria o contrário? Tipo, você se sente mal, confessa, e aí vai buscar a palavra para se sentir melhor? Essa é uma observação fantástica. E a ordem é a chave de tudo. A lei de Deus ali funciona como um espelho. Um espelho. Ou talvez como um diagnóstico de ressonância magnética. Antes de começar o tratamento, você precisa de um diagnóstico preciso do problema. Eles não estão confessando pecados aleatórios ou baseados num sentimento vago de culpa. Eles estão ouvindo o padrão de Deus, a receita da aliança, e a lei está mostrando a eles, ponto por ponto, onde eles erraram. Ah, claro. A palavra de Deus define o pecado, ilumina a consciência. Então, a confissão que vem depois é específica, informada e muito, muito mais profunda. Casamento, não é só emoção. E depois dessa preparação, um grupo de levitas sobe num lugar alto e começa a orar em nome de todo o povo. E aí, finalmente, a gente chega na oração. A primeira coisa que me salta aos olhos é que ela não começa onde eu esperaria. Não tem um Deus me perdoe por isso e aquilo. Pelo contrário, começa lá no Gênesis, versículo 6. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há. Eles começam falando da criação do universo. Que escolha inusitada, não? Inusitada e genial.
Porque, ao fazer isso, eles estão estabelecendo o fundamento de toda a realidade antes de falar sobre a sua própria realidade. Eles estão dizendo: antes de falarmos dos nossos problemas, vamos lembrar com quem estamos falando. Afirmam que Deus não é só o Deus de Israel. Ele é o soberano criador de absolutamente tudo. Isso coloca tudo em perspectiva. Exato. É um ato de humildade. Eles diminuem para que a grandeza de Deus apareça primeiro. É como se eles estivessem ajustando o foco da câmera. Primeiro o plano geral, o universo, para depois dar um zoom nos problemas deles. E o primeiro zoom depois da criação é numa única pessoa, Abrão. A oração narra como Deus o encontrou em Ur, mudou o nome dele para Abraão e fez uma aliança, uma promessa. E isso é fascinante, porque a oração está construindo um argumento, quase como um advogado num tribunal. Primeiro ponto, Deus é o Criador soberano. Segundo ponto, este mesmo Deus, que não precisava de ninguém, escolheu soberanamente um povo para si, começando com Abrão. A certidão de nascimento de Israel. Exatamente. A aliança com Abraão é a promessa fundamental que dá a eles identidade e esperança. Ao recontar essa história, eles não estão só informando Deus de algo que ele já sabe. Eles estão se lembrando de quem são. Estão se ancorando na fidelidade de Deus desde o começo. É um jeito de dizer: nossa história não começa com o nosso fracasso, começa com a tua escolha fiel. E essa ideia de fidelidade de Deus explode na parte seguinte. Depois de Abraão, a oração pula direto para o Êxodo. E os versículos 9 a 12 são praticamente uma lista de greatest hits da libertação de Deus. É uma boa definição. Ele viu a aflição no Egito, abriu o Mar Vermelho, guiou o povo com a coluna de nuvem e de fogo. É pura celebração do poder de Deus. É o momento fundador da nação. Uma coisa é prometer a um homem que seus descendentes serão um povo. Outra, completamente diferente, é forjar essa nação no fogo da escravidão e libertá-la com poder. E aí que o impacto vem, justamente no contraste que eles criam logo em seguida. É brutal, porque no versículo 16 a gente lê: porém os nossos pais se tornaram arrogantes e teimosos. E continua, se recusaram a obedecer, sentiram saudade do Egito e, na primeira oportunidade, fizeram um bezerro de ouro para adorar. É chocante. É um dos contrastes mais fortes que eu já vi. De um lado, libertação milagrosa, do outro, rebelião infantil e imediata. E é nesse ponto que o coração teológico da oração é revelado. Diante dessa rebelião explícita, qual deveria ser a reação lógica de Deus? Fim da história, certo? Com certeza. Mas o que a oração destaca? O final do versículo 17. Porém tu, ó Deus, perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Veja, eles não diminuem o próprio pecado. Pelo contrário, eles o escancaram em toda a sua feiura, mas fazem isso para dar um destaque ainda maior à misericórdia de Deus. É como pintar o pecado de preto para que a graça brilhe ainda mais. Perfeito. Uma cor que a gente nem conhecia. E eles não falam dessa graça de forma abstrata, eles detalham. O versículo 21 é o que mais me marcou. Durante 40 anos os sustentastes no deserto, e nada lhes faltou. As suas roupas não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Essa imagem é tão física, tão palpável. É a beleza do texto. Ele ancora a fidelidade de Deus em coisas que qualquer pessoa, em qualquer época, entenderia. Tipo, Deus se importando com as sandálias deles. Acho isso incrível. E é um argumento irrefutável. Eles não podiam olhar para as próprias roupas, para os próprios pés e dizer Deus nos abandonou. A prova da provisão estava literalmente no corpo deles, caminhando com eles todo dia. Uau! Ok, então saímos do deserto e a oração avança para a chegada na Terra Prometida. E os versículos 22 a 25 são o retrato da bênção máxima. É o cenário ideal da aliança. Totalmente. Deus cumpriu a promessa. Deu a eles reinos, terras férteis, cidades prontas, casas cheias de coisas boas. O texto diz que eles comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias. É o paraíso na terra. A promessa feita a Abraão, séculos antes, finalmente se cumpre em todos os detalhes.
Eles têm tudo. E, como um filme de terror que a gente já sabe o final, o padrão se repete. O versículo 26 é uma facada. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. E aí a oração descreve um ciclo vicioso que é basicamente o resumo do livro de Juízes, né? É quase uma memória muscular de pecar. Sim, eles se estabeleciam, vinha a paz, a prosperidade, e eles se tornavam desobedientes. Deus os entregava aos inimigos. No sofrimento, eles clamavam, Deus enviava um libertador, vinha a paz de novo, e eles voltavam a pecar. É fascinante aqui a autoconsciência histórica deles. Eles não estão confessando o pecado da semana passada. Eles estão olhando para séculos de história e reconhecendo um padrão nacional, um comportamento quase genético. Eles dizem, essa é a nossa tendência, somos nós. Exato. Essa confissão histórica é o que a torna tão brutalmente honesta. Eles estão assumindo a responsabilidade por um problema crônico, profundamente enraizado na identidade coletiva deles. É como um alcoólatra que finalmente admite não só que bebeu ontem, mas que tem uma doença chamada alcoolismo. E a oração faz questão de dizer que eles não pecaram por falta de aviso. O versículo 30 é claro. Tu suportaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. E isso só agrava a culpa. A rebelião deles não foi por ignorância, foi por teimosia. Deus pacientemente enviou seus porta-vozes, os profetas, para chamar, alertar, implorar. Mas eles taparam os ouvidos. A surdez deliberada. É um dos temas mais trágicos da história de Israel. A culpa é dupla. E tudo isso nos leva ao presente deles, na época de Neemias. Depois de toda essa viagem pela história, a oração aterrissa. E o pouso é duro. Os versículos 36 e 37 são o clímax. Eis que hoje somos servos, e na terra que deste a nossos pais, eis que somos servos nela, estamos em grande angústia. É de cortar o coração. E aqui está a conexão final, a peça que faltava. Eles finalmente entenderam a teologia da aliança que Moisés estabeleceu lá em Deuteronômio. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. A situação política deles, sob o Império Persa, não é mais vista como um azar ou acidente geopolítico. É a consequência direta, justa e inevitável de séculos de infidelidade. Eles estão dizendo, nossa situação atual é culpa nossa. É o resultado da nossa história de pecado. É a colheita do que eles e seus pais plantaram. É a aceitação total da responsabilidade. Mas o mais impressionante é que a oração não para aí, no desespero. Ela se move para a ação. O último versículo é a grande virada. Exatamente. O versículo 38 diz, por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel e a escrevemos. A confissão histórica e a lamentação se transformam num compromisso formal para o futuro. Não basta se sentir mal, não basta chorar. O arrependimento verdadeiro precisa se materializar numa decisão. Numa decisão consciente, num compromisso público e documentado. Eles fazem um firme concerto, um acordo vinculante. Vão colocar no papel, assinar e carimbar. Uma renovação da aliança com Deus. Perfeito. A longa oração foi o diagnóstico completo da doença. E essa nova aliança por escrito é o plano de tratamento que eles se comprometem a seguir. É a prova de que o arrependimento era sério. Ok, vamos amarrar tudo isso. Neemias 9 nos dá um modelo de arrependimento que é de uma profundidade absurda. Não é um foi mal apressado. É uma jornada pela própria história que primeiro reconhece e louva a fidelidade teimosa de Deus, depois confronta sem rodeios a infidelidade igualmente teimosa do ser humano. E, por fim, faz a ligação dolorosa, mas necessária, entre o sofrimento do presente e as escolhas do passado. É uma confissão que tem memória. Exato. E essa memória, essa honestidade com a própria história que a torna transformadora. E, no fim das contas, essa compreensão do passado se torna o combustível para uma mudança real, comprometida. Não é só sentimento, é decisão. É sair da lamentação para a ação. O que nos deixa com uma última provocação para pensar.
Essa oração em Neemias 9 mostra que a memória coletiva, o ato de contar a própria história de forma honesta, é crucial para a identidade e para a mudança de um povo. E isso levanta uma questão que vale para todos nós, seja como indivíduos ou como comunidades, né? Até que ponto a compreensão honesta do nosso próprio passado, com todas as falhas, os ciclos de erro, mas também com os momentos de graça inexplicável, é um pré-requisito indispensável, não apenas para pedir desculpas, mas para ter qualquer chance real de construir um futuro diferente.